Ok? Senhores, bom dia a todos os parlamentares aqui nesta comissão. Bom dia a todos os senhores e as senhoras que nos acompanham nesta manhã. Sejam todos muito público presente. Eu vou pedir à assessoria só uma caneta, por favor, para que eu possa assinar. A maioria do público presente pertencer aqui à Defensoria. Consulto os senhores parlamentares para que possamos analisar, então, as matérias dos projetos que pertencem à Defensoria. Ok, não havendo rejeição. Senhores parlamentares, meu objetivo, então, conforme combinado ontem, é poder relatar os 6 projetos que pertencem à Defensoria. De forma aleatória, eu vou começar aqui pelo PL 359.7/2017. Tem a seguinte ementa: ficam assegurados aos negros, indígenas e portadores de deficiências percentuais das vagas oferecidas nos concursos públicos efetuados pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina para provimento de cargos efetivos. O parecer deste parlamentar, conforme já inclusive comunicado ao defensor-geral, o senhor Ralph, é no sentido de pedir uma diligência, né, para a Secretaria de Estado da Casa Civil, para a Procuradoria-Geral do Estado e para a Secretaria de Estado da Fazenda. Inclusive, é um pedido informal da própria Casa Civil, no sentido e no desejo da Casa Civil de se manifestar, através da Procuradoria-Geral do Estado, nas matérias que tramitam nesta comissão com relação à Defensoria Pública. Senhores parlamentares, então, coloco em discussão, para vossas excelências, o requerimento de diligência por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil, a Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria de Estado da Fazenda, a fim de se manifestem a respeito do PL 359.7/2017. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco o parecer em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Senhores parlamentares, da mesma forma, apresento a vossas excelências requerimento de diligência ao projeto de lei complementar 26.6/2017. É um projeto também subscrito pelo Defensor Público Geral, que depreende-se que a propositura em tela tem por escopo excluir das obrigações do FAGE o pagamento de peritos judiciais, assistentes técnicos, assistentes sociais e psicólogos, limitar o pagamento de despesas com manutenção e custeio operacionais de advogados que atuem de forma suplementar a 10% do total arrecadado pelo fundo. Segundo o Defensor Público Geral, a vedação do pagamento de peritos judiciais, assistentes técnicos, assistentes sociais e psicólogos com recursos do FAGE reside no artigo 95, parágrafo 5º do Código de Processo Civil da Lei Federal 13.105 de 2015, que impede a utilização de recursos do Fundo de Custeio da Defensoria para este fim. Da mesma forma, senhores parlamentares, solicito, então, diligência por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil, a Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria da Fazenda para que se manifestem a respeito do PLC 26.6/2017. Coloco o parecer em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Senhores parlamentares, da mesma forma, apresento pedido de diligência ao projeto de lei complementar 28.8 de 2017, que institui o Fundo de Aparelhamento, nos termos do disposto
nos incisos do artigo 128, inciso 6º do Regimento Interno, avoquei a relatoria do projeto de lei de autoria da Defensoria que institui o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, FADEP, cujos recursos se destinam exclusivamente ao aparelhamento da defesa pública e ao aperfeiçoamento profissional dos seus membros e servidores. A criação do FADEP, conforme exposição de motivos acostada às folhas 5, subscrita pelo Defensor Público Geral, objetiva, em síntese, capturar na integralidade os honorários advocacícios de sucumbência decorrentes de ações vencidas pela parte assistida pela DPE-SC, entre outras receitas, para custear o aparelhamento da DPE-SC. Insta a elucidar que, por aparelhamento, compreende-se resumidamente, senhores parlamentares, melhoria e ampliação das instalações e equipamentos, atividades de pesquisa, capacitação dos membros e servidores, realização de participação em cursos e afins, edificação e distribuição de publicações jurídicas, pagamento de gratificação por participação em banca de concurso da DPE-SC e outras atividades correlatas. Neste contexto, antes de emitir o parecer conclusivo no âmbito desta comissão, entendo relevante colher também manifestação do Poder Executivo. Diante do exposto, senhores parlamentares, da mesma forma, coloco em discussão para vossas excelências requerimento de diligência por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil, a Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria de Estado da Fazenda, para que possam se manifestar com relação ao PLC 28.8/2017. Em discussão o requerimento. Tem que olhar mais. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o requerimento por unanimidade. Senhores parlamentares, da mesma forma, apresento o requerimento ao PLC 29.9/2017. O projeto de lei epígrafe de autoria do Defensor Público Geral cria um cargo de provimento comissionado de diretor de credenciamento e 20 cargos de provimento comissionado de assessor de credenciamento no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. O projeto é composto por 4 artigos. Da exposição de motivos acostada, subscrita pelo Defensor Geral, extrai o seguinte trecho. Diante disso, a Defensoria Pública, com apoio da Ordem dos Advogados Seccional de Santa Catarina e do Governo do Estado, propõe neste momento pontuais alterações à Lei Complementar 575/2012, no intuito de criar cargos que possam operacionalizar o funcionamento do Fundo de Acesso à Justiça, quais sejam 1. Cargo de provimento comissionado de diretor de credenciamento, 20 cargos de provimento comissionado de assessor de credenciamento. Neste contexto, antes de emitir o parecer conclusivo no âmbito desta comissão, entendo relevante colher manifestações da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria de Estado da Fazenda no que concerne ao tema objeto da proposição em tela, para balizar o posicionamento na relatoria do presente projeto de lei complementar. Assim sendo, senhores parlamentares, com fundamento no artigo 71 do Regimento Interno, apresento a vossas excelências requerimento de diligência por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil, à Procuradoria-Geral do Estado e à Secretaria de Estado da Fazenda. Coloco o requerimento em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Ouço pela ordem o deputado Mauro de Nadal. Vista em mesa. Vista em mesa a vossa excelência. Consulte se mais algum parlamentar deseja vista em mesa ou vista em gabinete. Ok, vista em gabinete ao deputado Mauro. Quando vossa excelência se sentir à vontade para devolvê-lo, faremos a votação e a continuação do processo. Vista em mesa. Sim, presidente. por isso, quando vossa excelência se... Falei, então, vista em mesa vossa excelência. Senhores parlamentares, trago requerimento de diligência ao projeto de lei complementar 30.2/2017. Nos termos do disposto do inciso no artigo 128, inciso 6º do Regimento Interno, foi avocado esse projeto e que tem a seguinte epígrafe, senhores parlamentares. Cria 65 cargos de provimento efetivo de defensor público no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, composto por 6 artigos, estando o artigo 1º assim redigido. Ficam criados 65 cargos de defensor público
a serem distribuídos da seguinte forma: 15 cargos de defensor público de primeira categoria, 20 cargos de defensor público de segunda categoria, 20 cargos de defensor público de terceira categoria e 10 cargos de defensor público substituto. Senhores parlamentares, assim como os demais apresentados nesta manhã, também entendo que seria importante ouvir a manifestação da Casa Civil, da Secretaria de Estado da Fazenda, a respeito dessa questão, e por isso apresento a Vossas Excelências requerimento de diligência ao PLC 30.2/2017. Coloco o requerimento em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis ao requerimento de diligência, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Também trago a Vossas Excelências requerimento de diligência ao PL 31.3/2017. Nos termos do disposto no inciso do artigo 128, que é o inciso 6º do Regimento Interno, também foi avocada esta matéria, que institui o plano de cargos, carreira e vencimento dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina e adota outras providências, composto por 38 artigos, organizados da seguinte forma: o primeiro título trata das disposições preliminares, o segundo título do plano de cargos, carreira e vencimento, o terceiro título da carreira e da progressão funcional, o quarto título da composição do quadro de pessoal, o quinto título da política remuneratória e o capítulo seguinte das disposições gerais e finais. Senhores parlamentares, na exposição de motivos subscrita pelo Defensor Público Geral, extraí o seguinte fragmento. Com efeito, os servidores públicos da Defensoria Catarinense encontram-se em situação de ilegalidade e, para prevenir reações drásticas como movimentos grevistas, já ocorreu no passado, e a propositura de ações judiciais, urge a implantação de um plano de cargos de carreira e vencimento para a categoria, nos modos do que é praticado em instituições análogas. Isso posto para conferir legitimidade à carreira dos servidores da Defensoria Pública e seguindo a prática corrente adotada para os servidores catarinenses, apresenta-se o presente projeto de lei que institui o plano de cargos, carreira e vencimento dos servidores públicos da Defensoria. Assim sendo, senhores parlamentares, também antes de emitir parecer conclusivo no âmbito dessa comissão, entendo relevante colher manifestação da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria de Estado da Fazenda no que concerne o tema objeto da proposição em tela, para balizar o posicionamento no relatório do presente projeto de lei complementar. Assim sendo, com fundamento no artigo 71, inciso 15º do Regimento Interno, solicito, após ouvidos os membros desta comissão colegiada, que seja promovido diligência por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil para a Procuradoria-Geral do Estado e para a Secretaria de Estado da Fazenda. Coloco em discussão o requerimento de diligência. Eu quero fazer um comentário geral sobre o conjunto dos requerimentos, senhor presidente. Primeiro, sobre a Defensoria. Eu acredito que esta instituição é importante para Santa Catarina. O Estado sempre teve um gasto e um custo muito grande com a Defensoria Dativa, a partir do próprio julgamento do Supremo Tribunal Federal, exigindo do Estado a instituição da Defensoria Pública, que foi um movimento, inclusive, da sociedade bastante grande. Nós temos hoje este conjunto de projetos, inclusive, que trata do plano de cargos e salário dos servidores desta Defensoria Pública. É de grande importância e há uma expectativa da sociedade catarinense, e nós tivemos por vários momentos aqui nesta casa já a apresentação do relatório de trabalho da Defensoria Pública do nosso Estado. Pelo serviço prestado aos catarinenses, especialmente às pessoas que têm mais dificuldade de acesso à justiça, que foi o grande objetivo da criação da Defensoria Pública, para nós hoje não tem dúvida que a Defensoria já presta um grande serviço aos catarinenses, inclusive custo-benefício
bastante importante, né? Quer dizer, um custo baixo se atende, especialmente quando se faz o atendimento coletivo à sociedade catarinense, e diminuindo, inclusive, a exigência de processos no judiciário catarinense, que já abarrotam as prateleiras do judiciário catarinense cada vez maior. Então, a Defensoria Pública ela traz, com certeza, um benefício importante, inclusive de redução de custo judicial do nosso Estado. Então, entendo de que este conjunto de projetos que está aqui, eu entendi que os projetos que vieram para cá já estavam dialogados com o governo do Estado. Não entendo que esses projetos vieram para cá por acaso, mas foram projetos já dialogados com o Executivo. Agora, também entendo de que Vossa Excelência tem o direito aqui para argumentar melhor o seu parecer. O Parlamento catarinense tem esta possibilidade de ouvir os interessados, ou ouvir, no caso aqui, a Secretaria da Fazenda e a Procuradoria-Geral do Estado. Então, eu queria fazer um apelo aqui, senhor presidente, para que o líder do governo intervisse junto ao Executivo, para que a gente tenha rapidez nisso aqui, que o governo não protele essas diligências por muito tempo, porque eu acredito que elas já estão bem conversadas entre a Defensoria Pública Geral, aqui o Defensor Público, e o Executivo. Então, eu faço aqui esse apelo, porque os senhores deputados sabem de que nós estamos já há muito tempo aqui, discutindo e cobrando também um plano de cargos e salários desta categoria tão importante, que são os servidores aqui da Defensoria Pública. Então, entendo que nós precisamos, o mais rápido possível, aprovar isso aqui nesta casa. Então, era isso, senhor presidente, que eu queria deixar aqui registrado. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Ouço o deputado Darcy de Matos, líder do governo. Senhor presidente, só uma observação rapidamente, já que nós temos só até às 9 horas o tempo dessa reunião. Dizer que nós já estamos interagindo com o governo sobre os projetos da Defensoria Pública e que o governo, no ano passado, o orçamento da Defensoria Pública foi da ordem de 46 milhões, 42 milhões, e o governo mandou no orçamento para esse ano, já pensando na criação dos novos defensores, no plano de carreira, para o ano que vem, 100 milhões. 100 milhões de reais. Então, o governo está atento e sabe da importância que os senhores e as senhoras e senhoritas e servidores públicos do Estado, enfim, têm para o nosso Estado, porque vocês fazem aquilo que é sagrado no serviço público, atendem as pessoas que mais precisam. E é isso que o Parlamento defende. Portanto, esses 3 projetos são da maior importância e vamos trabalhar para que, como foi dito pelo deputado Dirceu e os demais aqui, todos certamente pensam dessa forma, para que os projetos possam tramitar e possam ser votados o mais rápido possível. Senhores parlamentares, mais alguém deseja fazer uso da palavra? Então, senhores parlamentares, coloco em discussão o requerimento de diligência ao projeto de lei complementar 31.3/2017. Requerimento este que encaminha a diligência por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil para a Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria de Estado da Fazenda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Parlamentares favoráveis ao requerimento permaneçam como estão. Aprovado. Senhores parlamentares, também, então, agora, o deputado Mauro faz devolução do PLC 29.9/2017, projeto esse que cria um cargo de provimento comissionado de diretor de credenciamento e 20 cargos de provimento comissionado de assessor de credenciamento no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, composto por 4 artigos. Também apresentamos o requerimento de diligência por meio da Casa Civil para Procuradoria-Geral do Estado e para a Secretaria de Estado da Fazenda. Senhores parlamentares, coloco o requerimento em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco-o em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Senhores parlamentares, seriam esses os projetos
é da Defensoria. Ficam todos convidados para continuar aqui acompanhando a reunião, caso assim desejarem. Senhores parlamentares, trago a vossas excelências, vamos lá. Tinha um pedido aqui, rapidamente vou pedir aqui, deputado Padre Pedro solicitou que nós fizéssemos análise de um parecer de um projeto dele que está aqui já há tempo, e que é o que eu comentei. Seja bem-vindo, deputado Natalino. Não, tá, foi comunicado, foi combinado ontem esse também. Senhores parlamentares, este projeto do eminente deputado Padre Pedro já tem um histórico de ser arquivado e desarquivado. Eu só faço aqui para vossas excelências rapidamente. O relatório do deputado José Ney Ascari é pela rejeição ao projeto de lei, sugerindo à Comissão de Saúde colegiado, autor a proposta legislativa que encaminhe matéria por meio de indicação. Eu vou fazer a devolução ao deputado Zé Ney para que ele possa reapresentar o relatório, por gentileza, detalhando aqui com calma, enquanto que eu faço a análise, para que ele possa verificar o histórico do projeto, já que ele era o relator. Senhor presidente, pois não. essa matéria está pautada para hoje? Estava combinada ontem. Mas não está na lista aqui, ao menos que eu não tenha escutado Vossa Excelência falar do número do projeto. Presidente, eu acho que esse projeto, mesmo sendo combinado ontem, ele não está na pauta, ele pode ficar por último e a gente continuar. Pode ser depois. Pauta que eu foi peço à encaminhada aos assessoria gabinetes. que me dê uma cópia da pauta, então. O senhor não tem... Então houve um equívoco pela da ordem, senhor assessoria, presidente. porque nós... Houve um equívoco da assessoria. Exatamente, tinha sido comentado, seria votado. Mas não tem problema nenhum, qualquer coisa, é só um pedido do deputado Padre Pedro, não há problema ficar para o final ou então para a próxima terça-feira, se vossas excelências entenderem desta forma. Senhores parlamentares, nós vamos tratar então agora daquele que estava acordado, que seria votado ontem e foi transferido para hoje, que é o PL, deixa eu confirmar se ele está na pauta, se não vou nenhum equívoco também, que é o PL 256.1/2017. Estava em vista coletiva e o deputado João Amin estava com vista em mesa. Vossa Excelência teve o tempo até a data de hoje para poder fazer análise. O parecer já foi apresentado na data de ontem, por isso coloco novamente em discussão o parecer ao PL, que é pela aprovação do projeto de lei 256.1/2017, no âmbito desta comissão, com as emendas aditivas de folhas 132 e 133 e as emendas modificativa e aditiva anexas ao parecer. Coloco o parecer ao PL 256.1/2017 em discussão. Eu gostaria de discutir. Deputado João Amin com a palavra. Primeiramente, eu tenho uma emenda supressiva ao projeto de lei. Senhor, perdão, é que o deputado Natalino representa o deputado Minotto e ele está sentado ali, na verdade o lugar de Vossa Excelência é aqui conosco, deputado. Então, eu gostaria de pedir à assessoria que acomode o deputado aqui, que representa o deputado Minotto. Perdão, deputado João Amin, mas não podia deixá-lo lá. E justificá-la, é uma emenda supressiva ao projeto de lei 256.1 de 2017, que tem como emenda, fica suprimido o artigo 37 do projeto de lei 256.1 de 2017. E gostaria de justificar o motivo de apresentação dessa emenda. Primeiramente, na semana passada, eu fui substituído pelo meu amigo, deputado da minha bancada, Altair Silva, e não tive a oportunidade de participar da primeira discussão e dos acordos que foram feitos com relação a essa matéria. E, procedendo uma análise bem rápida de ontem para hoje, a gente estranhou algumas situações desse projeto e eu gostaria de, principalmente, de alertar os colegas da Comissão de Constituição e Justiça para que, de maneira assodada, a gente não cometa alguma situação que possa gerar problemas no futuro, por dizer assim. O artigo 37 desse projeto, que eu venho, por meio dessa emenda, tentando suprimir, prevê que fica o Poder Executivo
autorizado a remitir o crédito tributário constituído por meio de notificação fiscal número 1260-3035-6334. Pelo que se observa, a remissão decorre de incêndio ocorrido no estabelecimento que, em razão disto, o contribuinte ficou impossibilitado de utilizar o seu sistema de informática para fins fiscais. Entretanto, o parecer da COJUR de 187 de 2017, de 2 de maio de 2017, da Consultoria Jurídica da Secretaria da Fazenda, relata que os artigos 36 e 37 do projeto modificam a redação do artigo 6º e 16 da Lei 15.856, de 2 de agosto de 2012, que instituiu o Revigorar 4. No caso do artigo 37 do projeto, esse objetivo é elevar o montante máximo para a dispensa de ajuizamento de ações de execução fiscal por parte da Procuradoria-Geral do Estado relativamente a cada devedor de R$ 5.000 para R$ 20.000. Esse dispositivo mencionado no COJUR está no artigo 34 do projeto. A proposta inserida no artigo 37 está contemplada na análise da COJUR como sendo o artigo 40, sem citar a empresa cujo incêndio teria inutilizado o sistema de informática para fins fiscais. Entre a elaboração do parecer e a elaboração do projeto definitivo, ocorreram modificações que não foram objetos da análise da COJUR, ou seja, a COJUR, que é a Consultoria Jurídica da Secretaria da Fazenda, analisou o projeto originalmente, mas não as suas modificações posteriores ao envio do projeto de lei à Assembleia Legislativa, que atinge o artigo 50, quando o projeto possui somente 47 artigos. Foram suprimidos 3 artigos após a análise jurídica. Da mesma forma, o parecer da Procuradora-Chefe da Procuradoria Fiscal do Estado analisou o projeto anterior ao remetido, citando que, entre outros, o artigo 37 traz modificações. Pelo quadro comparativo, trata-se da empresa Sardanha Limitada, que se situa em Joinville, cujo ato fiscal foi mantido pelo Tribunal Administrativo Tributário da Procuradoria-Geral do Estado em 4 de abril de 2014, no valor total de R$ 27.393.208,23, sendo R$ 12.313.533,16 referentes ao principal, R$ 12.313.533,16 de multa e R$ 2.766.141,91 de multas e juros. É interessante, e eu não tive a oportunidade, obviamente, que até o plenário terei, de ler a decisão do Tribunal Administrativo da Procuradoria-Geral do Estado, porque é uma situação bem peculiar. A emenda apresentada pelo deputado Jean Kuma, provocado pela Associação Catarinense de Supermercados, em expediente de 16 de outubro de 2017, inseriu a emenda acrescendo o artigo 46, remunerando os demais, permitindo o setor econômico de mercados e supermercados, bem como atacadistas e distribuidores do setor, o pagamento sem multas e juros relacionados ao ICMS na condição de substitutos tributários, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2015. Cita o benefício concedido pelo convênio ICMS número 80, de 22 de agosto de 2016. A emenda autoriza o pagamento sem juros do imposto em até 60 meses, 5 anos. Homologa o convênio citado de número 80, que foi regulamentado pelo Decreto 911, de 20 de outubro de 2016. A emenda, com efeitos retroativos, produzirá efeitos desde a data da publicação do Decreto 911. O convênio de ICMS 80, de 22 de agosto de 2016, foi publicado no Diário Oficial no dia 6 de setembro de 2016. Autoriza o Estado de Santa Catarina a não exigir de empresas integrantes do setor econômico de mercados e supermercados, enquadrados no CNAE 4711-3
de 2001 e 4711-3 de 2002, 4712-1 de 2000, bem como atacadistas, distribuidores do setor de condição de substitutos tributários, multa e juros relacionados ao ICMS, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2015, constituídos ou não, inclusive os espontaneamente denunciados pelo contribuinte, inscritos ou não na dívida ativa, ainda que ajuizados. Por conta deste convênio, o Governo do Estado editou o Decreto 911, de 20 de outubro de 2016, dispondo sobre a referida comissão. Estabelecia o decreto, no seu inciso 2, que o valor do imposto relativo aos fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2015, as empresas deveriam recolher em até 60 prestações mensais e consecutivas, com pagamento da primeira até 31 de outubro de 2016, ou em 48 prestações mensais, com pagamento da primeira até 21 de novembro de 2016, ou até 36 prestações mensais, com pagamento da primeira até 20 de dezembro de 2016. O atraso no pagamento de 3 parcelas sucessivas ou não, ou transcurso de 90 dias contados do vencimento da última prestação, o crédito tributário seria recomposto com incidência de juros, multas e demais encargos legais. É óbvio que as empresas não atenderam e o Legislativo agora estabelece um novo prazo, autorizando o pagamento de 60 parcelas. Além disso, entende de homologar o Convênio 80, de 22 de agosto. O assunto é de inteira competência do Executivo, estando sendo usurpado pelo Legislativo. Mas o assunto não se encerra aí. A razão do convênio ICMS 80. Da revogação do convênio ICMS 82/15, de 27 de julho de 2015, a cláusula 4ª do convênio 80/16 revoga o convênio ICMS 82. O convênio 82 de 2015 diz que o benefício era o mesmo, autorizar o Estado de Santa Catarina a não exigir das empresas do setor, mercados e supermercados, os débitos tributários constituídos ou não, em dívida ativa ou não relativa aos fatos geradores, ocorridos até 31 de dezembro de 2014, desde que o imposto dispensado fossem recolhidos em até 36 parcelas mensais em favor do Fundo Estadual de Saúde. Esta regra vigorou apenas até 28 de outubro de 2015, quando passou a vigir o convênio 115 de 2015, permitindo o recolhimento em até 100 parcelas mensais em favor do Fundo Estadual de Saúde e do Fundo Social. Portanto, a urgência da manifestação hoje impede-me de estender sobre o assunto, mas é claro que até o plenário a gente vai ter a oportunidade de estudar ainda mais, com mais profundidade, a matéria e poder se manifestar, até porque agora só me resta, no plenário, defender a minha emenda, já que o projeto de lei está com um regime de tramitação bem assodado. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Darcy de Matos. Obrigado, senhor presidente. Eu quero citar aqui com muita honra a presença da prefeita da melhor praia de Santa Catarina, que me desculpe as demais, de Itapema, Nilza, prefeita que está com uma avaliação excepcional como prefeita e começa muito bem na gestão. Seja bem-vinda, prefeita Nilza. Senhor presidente, esse projeto 256, ele é o projeto do bem. Por que ele é o projeto do bem? Primeiro, porque ele cria uma série de incentivos na área portuária, na área de importação de máquinas usadas para competirmos com o Espírito Santo, ou em outras áreas, objetivando enfrentarmos a crise de Santa Catarina. Porque todos, eu percebo aqui, senhor presidente, eu quero só dizer o seguinte, que eu percebo que os projetos que concedem benefício para secretarias, servidores, enfim, outros benefícios, que tiram recurso do caixa do governo, eles tramitam muito rapidamente aqui, talvez porque tem pressão também. E os projetos que colocam recurso no caixa do governo, eles tramitam lentamente. Essa conta não vai fechar. Não fechou no Rio Grande do Sul, não fechou no Rio, e daqui a pouco não vai fechar aqui em Santa Catarina, nós vamos quebrar.
outros municípios e estados já quebraram. Essa é a grande verdade. A verdade, às vezes, ela dói, ela é dura, mas tem que ser dita por alguém. E por que ele é... Eu concluo dizendo que o projeto é do bem. Porque esse projeto, ele dá a isenção de imposto de transmissão causa-morte para programas de eficiência energética. Isenta as famílias, no imposto de transmissão causa-morte, as famílias de baixa renda. E esse projeto, senhor presidente, ele dá a remissão, como foi dito pelo eminente deputado João Amin, que estudou bem a sua emenda, dá a remissão de impostos para a empresa Atacado Sardanha de Joinville. Eu fico numa condição boa de defender, porque sou de Joinville, porque aí o pessoal da empresa não quer mais saber de mim, porque demorou tantos anos após o incêndio. O governador era Luiz Henrique da Silveira, deputado Cobalcini, e quem encaminhou essa ideia foi o ex-governador Luiz Henrique da Silveira. Demorou tantos anos que eu não consigo nem dialogar mais com eles. E eu quero me utilizar da evolução aqui da comunicação. Está aqui, ó, o vídeo do incêndio avassalador que acabou com o Atacado Sardanha, que tinha 450 funcionários e que hoje tem 50. Estão em recuperação judicial. Ora, nós já demos uma série de benefícios, passo aqui se a comissão quiser visualizar, está aqui, ó. Foi mídia nacional. Nós já demos uma série de remissão e de isenção de impostos pedido por parlamentares dessa casa em caso de enchente em Santa Catarina. Porque é legal, porque o Poder Executivo tem essa prerrogativa de socorrer setores da economia ou pessoas. Então, o projeto é legal, é pertinente, não está beneficiando ninguém, não tem esquema com ninguém, não tem conversa torta com ninguém, o projeto é republicano. Dá para colocar na capa do jornal. E dá para falar em qualquer órgão de imprensa do Brasil. Essa empresa merece, porque passou por um incêndio catastrófico e está quebrando. Não sei nem se com essa remissão eles vão conseguir manter-se com as portas abertas. Agora, tudo que o parlamento catarinense puder fazer para ajudar pessoas carentes, para ajudar empresas, para manter a arrecadação de impostos, para manter postos de trabalho, eu tenho convicção de que nós devemos fazer. E eu voto favorável porque é pertinente. Respeito a posição do eminente deputado João Amin, talvez ele não conhece, nem poderia conhecer, é lá de Joinville, esse caso que aconteceu, mas eu não poderia deixar de fazer essa observação aqui, senhor presidente, pediu apoio para a manutenção do artigo 37. Por quê? Há 7 anos foi a empresa Sardanha. Hoje ou amanhã pode ser o Shopping Beira-Mar, pode ser a empresa aqui de Florianópolis, ou do Rio do Sul, ou de Chapecó, ou do sul do estado, e aí o parlamentar vai vir aqui pedir, e nós vamos conceder, porque é pertinente. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Presidente, senhor presidente. Foi citado pelo deputado Darcy, apenas para fazer alguns só para deputado João Amin e depois o deputado Dirceu, é porque eu tenho dificuldade de enxergar aqui, então o deputado Dirceu também pediu a palavra, em seguida deputado Cobalcini, em seguida deputado Mauro. Então, deputado João, Dirceu, Cobalcini, Mauro, com a palavra. Bom, eu gostaria de enaltecer o conhecimento do deputado líder do governo, deputado Darcy, meu amigo, que vem exercendo com muita força essa função de líder do governo, mas eu não mencionei aqui nem da onde, quando e quem foi o autor de que partiu o projeto de lei, muito menos disse, nem na minha emenda, nem na minha fala, que sou contra benefício, contra tentar recuperar, até porque, quando Vossa Excelência fala que os projetos que aumentam despesa vão rápido e os que diminuem vão devagar, esse projeto aí é de abatimento. É um abatimento, é um desconto, é uma dívida, um perdão.
e sem mencionar que nenhum órgão do Estado, nenhum órgão do Executivo do qual o senhor é o líder, se manifestou depois das emendas. Eu só estou querendo que a Secretaria da Fazenda e a Procuradoria do Estado, do qual o senhor é o responsável aqui, o representante aqui na Assembleia, se manifestem para nos dar segurança e não, daqui a pouco, ser capa de jornal, como Vossa Excelência acabou de falar, que 1 ou 2 ou 9 deputados de uma comissão estão beneficiando uma empresa ou um setor. Eu estou preservando a função de parlamentar, num momento que o Brasil vive com escândalos, mas sem ficar cego a alguma causa, seja climática, como enchente que você falou, seja uma catástrofe de um incêndio numa empresa que você falou. Então, não vamos misturar alhos com bugalhos. O Manezinho de Biguaçu, bem famoso, fala que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa completamente diferente. Isso aqui está sendo televisionado e nós estamos aqui para fazer o esclarecimento. Quero dizer para vocês, defensores, quantos meses seriam reajustados os seus salários que estão aqui sendo embarrigados com 27 milhões de reais? Daria para quantos meses? Os 7 projetos poderiam ser aprovados imediatamente. Não que eu seja a favor de 21 cargos comissionados à Defensoria, mas os outros a gente pode analisar com carinho e poder aprovar depois que os órgãos do governo do Estado se manifestarem. A cautela que estamos tendo com os projetos da Defensoria, eu estou pedindo no 256. Só isso. Senhor presidente. Deputado Darcy, vamos seguir. A Vossa Excelência vai ter não, senhor presidente, eu preciso... Não, é uma questão de ordem. Eu sei. Senhor presidente. É 30 segundos, que tem uma sequência, deputado Darcy, e Vossa Excelência com certeza vai poder responder. Não, senhor presidente... Concedo 30 segundos ao deputado Darcy de Matos, mas, por favor, depois eu quero respeitar, então, a sequência que foi estabelecida. Senhor presidente, acho que nós estamos falando a mesma coisa que o deputado João Amin. O deputado João Amin tem razão quando pretende diligenciar para ouvir os órgãos do governo, ponto. Ele tem razão. Agora... E em nenhum momento afirmei que o deputado João Amin é contra a geração de emprego e aquecimento da economia. Agora, para concluir, a única divergência é que eu sou favorável à manutenção do 37, o deputado João Amin é contrário. Eu sou favorável porque qualquer empresa catarinense está sujeito a um incêndio. E todas que virem aqui vítima de incêndio, eu, enquanto estiver aqui, vou votar favorável à remissão, porque é um caso excepcional. Então, nós temos, a única divergência é o artigo 37. Os demais encaminhamentos, o deputado João Amin, atuante, brilhante, jovem, tem toda a razão. Agora, o 37 reside uma divergência. Eu peço apoio para manter, porque amanhã pode ser a sua empresa, a vossa empresa, Senhor deputado Darcy. E eu acho que nós temos que atender essa proposição. Okay. E preciso me retirar para atender a prefeita Itapema, senhor presidente. Ok, deputado Darcy. Continua a matéria de discussão com a palavra, me perdoem aqui, deputado Dirceu, né? Deputado Dirceu, depois deputado Valdir, depois deputado Mauro de Nadal. Olha, eu quero aqui falar sobre esse tema, e é um tema que eu tenho particularmente uma grande preocupação. Primeiro, eu defendo o Estado brasileiro, o Estado catarinense forte, sempre defendi isso, um serviço público de qualidade e tal. E, para isso, precisa arrecadação. Tem jeito, precisa arrecadação. Agora, infelizmente, no Brasil, e é importante que o pessoal que está aqui nos acompanhando em casa e aqui, nós precisamos avançar num processo de transparência. Não tem jeito, nós aprovamos aqui legislação e o decreto 911, que o deputado falava, ele dispõe sobre a remissão de créditos tributários de responsabilidade do setor econômico de mercados e supermercados, autorizado pelo convênio ICMS número 80, de 22 de agosto de 2016. Nós temos esse decreto, inclusive tem uma ação civil pública que trata sobre este tema, questionando este decreto e apontando situações graves aqui. E todos aqui acompanham de que nós temos em Santa Catarina, tivemos uma denúncia muito grave de gente de supermercados que tiveram um grande perdão de dívida, de gente de supermercado que teve uma tal de pastinha preta com dinheiro de campanha,
isso nós precisamos ter mais transparência. Esse tal de sigilo fiscal aqui destes grandes acordos é muito grave. E nós ficamos numa situação, deputado Jean, aqui, muito complicada. Como é que nós vamos votar um processo desse, num caso que aponta uma empresa, mas não aponta as outras? Bom, tem outras. Então, a partir do artigo 37, aqui em diante, ele trata dessas questões. E fica muito difícil nós votar numa situação dessas. Bom, quais são as empresas de supermercados e outras? Vocês viram o que aconteceu com a JBS aí pelo Brasil. O que aconteceu? Bom, nós ficamos numa situação delicada aqui para votar a remissão de créditos tributários e outras medidas que isentam de impostos as empresas. Bom, quais são? São sempre as mesmas? Quais são as empresas boas que pagam seu imposto em dia? As microempresas, as médias, as grandes. Mas tem uma parte, me parece, e nós não temos essa condição de saber, porque o tal de lei de transparência não nos permite hoje de ter acesso a quem são de verdade. São os bons ou são os picareta, que sempre deixam sua dívida de imposto rolar e depois nós vamos ter um decreto que nos isenta a contribuição de imposto. Então, nós ficamos numa situação delicada aqui, senhor presidente, né? Uma situação delicada. Eu compreendo a avaliação do deputado, muito bem, a avaliação do deputado João Amin aqui, que faz um levantamento e cita, inclusive, um exemplo de uma empresa, mas que não está citado no projeto. Ele foi buscar essas informações, né? Mas não está no projeto. Bom, então é isso. De um lado, o deputado Darcy dizendo assim, bom, o dinheiro tem que entrar, nós compreendemos que ele tem que entrar. Agora, todos precisam pagar a sua parte, senão o Estado não é justo. Não é justo. Com as pessoas que são justas, pagam seus impostos em dia, e com os demais que sempre ficam fazendo rolo e mais rolo, que entram na porta da frente, né, do Palácio, da Secretaria da Fazenda, e quem não tem essa condição de entrar na ponta da porta da frente para fazer suas negociações, fica, infelizmente, pagando a conta de alguns que não pagam. Então, eu primeiro queria levantar isso, senhores deputados. Nós precisamos avançar, se isso precisa ser feito nacionalmente, precisa ser feito aqui, tem que ter mais transparência. O que vocês estão vendo lá em Brasília, né, no Congresso Nacional e tal, tem que ter mais transparência quando se trata de dívida de empresas com o Estado, né? E aí nós precisamos necessariamente mudar a lei. Se hoje nós já temos transparência aqui, quem que recebe, como recebe aqui dentro dessa casa, no judiciário, né, que as coisas avançam na transparência, o próprio Executivo, neste caso, da lei da transparência do sigilo fiscal, nós também precisamos avançar, sem dúvida nenhuma, porque está ali uma das questões centrais da contribuição. Então, nós somos favoráveis de, se não tem jeito, teve problema, teve um incêndio, né, precisa isentar a dívida, mas aí tem que ser para todo mundo, não pode ser para uma única empresa, né? Tem que criar um critério claro, transparente, que nós e a sociedade possa acompanhar. Senão, sempre tem aqueles que se aproveitam, né, do processo. Então, eu tenho muita dificuldade também de votar, gostaria, inclusive, de manter mais um período ou de diligência ou de vista, mas aí, bom, estamos aqui nesta pressão aqui de votar o projeto, né, e podemos também discutir mais na comissão de finanças, talvez, e não sei, a proposta de encaminhamento do deputado João Amin, que eu acompanho aqui. Até porque, deputado Dirceu, a matéria ela tem prazo, e aí, se nós esticarmos demais, o prazo da Comissão de Finanças fica apertado, e aí nós vamos, né, prejudicar o debate na Comissão de Finanças. Mas apenas para esclarecer, antes de passar a palavra ao deputado Valdir Cobalcini, com relação à emenda acatada por este relator, sobre o decreto, me permito aqui, decreto 911, não precisa nem, deputado, acho que é decreto 911, na verdade, apenas para esclarecer, Vossa Excelência, e a todos os parlamentares desta comissão, esta emenda foi uma emenda sugerida pela Secretaria de Estado da Fazenda, justamente por quê? Porque durante a tramitação da matéria, há uma decisão judicial suspendendo os efeitos do decreto 911, não por questão de irregularidade, mas porque o Ministério Público entende de que para este decreto ter validade, teria que ter uma lei
convalidando, aprovando esse decreto. Então, o que acontece? Está acontecendo a seguinte situação, e isso é o que está preocupando a Secretaria de Estado da Fazenda. No decreto 911, a informação que nós recebemos é de que cerca de 500 estabelecimentos comerciais de Santa Catarina, pequenos, grandes, vários estabelecimentos de supermercados e distribuidores, que aderiram a esse decreto 911, que não é um decreto feito de fantasia, mas é um decreto aprovado pelo Conselho Nacional de Fiscais, de Secretários da Fazenda, pelo CONFAS. Esses decretos foi aprovado pelo CONFAS, foi emitido pelo governo do Estado e teve cerca de 500 empresas de diversos tamanhos que aderiram. Estas 500 empresas, pelo fato de ter sido cancelado, porque não havia uma lei na época a convalidando, estas 500 empresas estão sem CND. Não conseguem emitir a CND nesse prazo. Ou seja, todo mundo que tem um supermercado que vai abrir uma loja e precisa de uma CND, ou precisa comprar, ou precisa fazer alguma coisa, não tem CND nessas 500 empresas. Então, é um problema que surgiu durante a tramitação do processo, por isso que, de forma constitucional, legal, pode ser uma emenda legislativa no entendimento da consultoria jurídica, e a própria Fazenda entendeu de que haveria necessidade de fazer a convalidação em lei conforme tomada a decisão no processo judicial, o que faz com que haja, daí sim, a suspensão do processo judicial e as empresas possam voltar a ter a CND. Então, explico, Vossa Excelência, né, para não pairar dúvida sobre o objetivo da emenda e por que a emenda foi feita durante a tramitação da matéria e não foi feita pelo governo antes da matéria entrar, porque a decisão aconteceu durante a tramitação da matéria. Uma dúvida, presidente. Porque assim, talvez mais tenham dúvidas, então me permitam voltar para a sequência. Sim. Em respeito ao deputado Valdir Cobalcini, em respeito ao deputado Mauro, o deputado Valdir Cobalcini com a palavra, e se Vossas Excelências quiserem a palavra, depois Vossa Excelência pode receber a palavra novamente, sem problema algum. Mas vamos respeitar a inscrição, por favor. Deputado Valdir Cobalcini com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, esse projeto ele está em regime de urgência e a deliberação deve ser dada até o dia 24/11. No plenário, né? Portanto, nós temos tempo. Eu gostaria de saber, e a gente não consegue saber, porque a falta de diálogo é uma coisa impressionante. Vem um projeto em regime de urgência e eu gostaria de saber o que justifica isso. Cadê o secretário da Fazenda? Cadê o secretário da Casa Civil? Como que despejam um projeto desse aqui em regime de urgência? Vem antes aqui o secretário nos explicar. Se até eu quero aplaudir aqui os servidores, tanto da Defensoria Pública quanto da Celesc, que têm vindo aqui, têm acompanhado, têm nos dado explicações. O próprio presidente da Celesc, os diretores, o diretor, especialmente o Sesconeto, de forma que não paira dúvidas, mas este projeto, deputado Dirceu, deputado Mauro, deputado João Amin, deputado Zé Ney, eu entendo que nós deveríamos chamar aqui o secretário da Fazenda para nos explicar o que é isso. Por que essa urgência? Então, por que não vem antes e não nos explica, deputado Dirceu? Eu entendo que sem a presença do secretário da Fazenda aqui na Assembleia, não tem condição de votar esse projeto, deputado João Amin. Eu faria um pedido de diligência, até porque, posterior ao envio do projeto, houveram emendas. E essas emendas, muito embora possa ter havido alguma conversa, mas formalmente não tem a concordância ou a discordância por parte do Executivo. E acho que, seja essa comissão, seja a Casa, tem que ter um pouco mais de
de critério na análise dos projetos, e quando se encaminha um projeto complexo como esse, deve ser precedido, e não posterior ao envio. Deve ser precedido de uma conversa do Executivo para que nos explique, não apenas a um ou a dois deputados, mas nos explique a todos. O que consta aqui? É republicano? Tem alguma pegadinha aqui dentro? Eu não sei. Eu não me sinto confortável de deliberar hoje na comissão esse projeto. Deputado Valdir, só para também deixar claro a sua colocação, o entendimento desse relator é que nós temos que analisar aqui os aspectos constitucionais e legais. As questões que envolvem a Secretaria da Fazenda, os argumentos que eu coloco por Vossa Excelência, eu entendo que são importantes, mas aí é uma questão de mérito que cabe à Comissão de Finanças. Então, apenas para deixar claro que em nenhum momento não se convocou, não se colocará à disposição, porque entendo que este é o papel da Comissão de Finanças. Nós não podemos usurpar o papel da Comissão de Finanças, mas, claro, respeito à colocação de Vossa Excelência. Deputado Mauro Nadal com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Então, vamos para a legalidade do fato. Já que Vossa Excelência fez a argumentação de que o deputado Cobalcini havia sustentado a sua fala em cima de razões de mérito. Eu ouvi atentamente o líder do governo fazendo as manifestações e também ouvi o deputado João Amin fazer as suas considerações. É claro que o deputado João Amin, em sua fala, traz fatos novos aqui para dentro do processo, numa interpretação bem restritiva a alguns artigos que compõem este projeto de lei. O deputado Darcy de Matos, como líder, ele buscou tocar a sensibilidade dos pares aqui da casa, referente à questão de uma empresa em específico que o projeto de lei trata, a empresa de Joinville, né? E é claro que toda a vontade do parlamentar aqui é socorrer, principalmente em situações desta natureza. Só que o artigo aqui colocado neste projeto de lei, ele não pode trazer especificamente o atendimento de um caso em tela, a exemplo desta única empresa. Porque assuntos desta natureza e fatos que ocorreram em Santa Catarina são diversos. Nós temos um caso lá no município de Sul Brasil, que aconteceu no ano passado. Vocês imaginem, município de Sul Brasil. O município de Joinville, se não me falha a memória, tem 410 mil eleitores, o município de Joinville. Agora vamos analisar o município de Sul Brasil. É um município com 2.776 habitantes, dos quais 1.251 residem no perímetro urbano. A maior empresa do seu município queimou no ano passado. Esta empresa empregava 280 pessoas. De 1.250, 280 pessoas. E nós não conseguimos passar R$1 para essa empresa, ela acabou com o município. E nós não conseguimos passar R$1. Por quê? Porque o Estado de Santa Catarina, ele se preocupa só com casos específicos. E me estranha a incompetência do nosso governo. São quase 10 anos do ocorrido em Joinville. E ainda manda aqui para o Parlamento Catarinense um projeto ilegal, inconstitucional, porque você não pode atender em específico uma empresa. Você tem que abrir o leque para que o Estado consiga prestar o socorro a todos que necessitem em ocasiões desta natureza. A exemplo, o incêndio. Porque, do contrário, aqui nós vamos ficar só legislando casuísmos. E quais são os critérios que nós vamos usar? Ah, fulano pode, a empresa X pode, e a empresa Y não pode. Eu não estou preparado também para votar essa matéria, senhor presidente. O deputado João Amin trouxe fatos novos aqui, de forma interpretativa, que eu não havia me atentado para a extensão desses fatos, né? E entendo que seria muito salutar que esta comissão não votasse essa matéria hoje e abrisse um prazo maior para nós conseguirmos discutir melhor e não cometer injustiças com a aprovação dessa matéria. Embora entendendo que muitos dos fatos trazidos pelo nosso líder de governo, o deputado Darcy de Matos, são fatos que merecem aplauso, que têm mérito. Agora, essas pequenas pegadinhas, como disse
deputado Valdir Cobalcini, é que acaba nos constrangendo no momento da votação. Ok. Senhores parlamentares, nós temos 10 minutos, 5 minutos ainda, porque 5 minutos ainda, então... Senhor presidente. Deputado João Amin reclama de que eu não dou a palavra por ordem de inscrição. E aí, primeiro o deputado João Amin teve o direito à palavra, depois o deputado Darcy. Eu gostaria de fazer uma sugestão apenas, senhor presidente, para nós objetivarmos essa discussão. Deputado Dirceu e deputado João Amin, me permitem conceder a palavra ao deputado Zenei? Deputado Darcy Dirceu permite. Deputado João Amin, permite? Aguardando a resposta de Vossa Excelência. Eu fui inscrito antes. Ok, então, já que o deputado João Amin não autoriza, com a palavra o deputado Dirceu, em seguida deputado João Amin, e em 5 minutos este parlamentar encerra a reunião por uma questão de necessidade de liberar esse local. Senhor presidente, nós estamos vivendo a mesma situação que nós vivemos naquela drástica situação que ainda hoje não está resolvida, que foi o repasse de recursos da Celesc para o Fundo Social, que foi aquela manobra fiscal extraordinária. De novo, veio o decreto 911, que inclusive está sendo questionado hoje na Justiça, que deveria, para dar isenções fiscais, tem que ser projeto de lei. Agora nós estamos aqui numa pressão violenta para regulamentar o decreto 911, aprovar esta lei nas coxas, deputado Cobalcini. Então, por isso, eu quero fazer esse primeiro registro. E, além disso, eu quero dizer o seguinte, eu também proponho que a gente tenha mais uma semana para avaliar este processo, porque não podemos direcionar aqui, nós temos que criar critério para todos os catarinenses que tiveram esta situação. Então, por isso que eu acredito que deveríamos ter mais uma semana para poder dar o devido encaminhamento aqui. Inclusive, o próprio Ministério Público aqui na ação civil pública dá para o Estado 15 dias para dar o nome, o rol das empresas beneficiadas com a remissão fiscal objetivo das disposições. Okay. É isso. Obrigado, deputado. Com a palavra, deputado João Amin, nós temos 3 minutos ainda. Faz tanto tempo da manifestação, mas eu não posso me deixar de ficar essa dúvida aqui, principalmente para quem nos acompanha. O deputado relator da matéria, presidente da comissão, o deputado Jean Kuma, falou que a consultoria não vê problema nenhum da apresentação da emenda. Eu gostaria de perguntar qual consultoria? Se é a consultoria da Casa, que com certeza não é, se é a consultoria da Secretaria da Fazenda ou se é a consultoria da Procuradoria do Estado. Ou que consultoria é essa que prevê a emenda legislativa numa matéria eminentemente executiva? Então, gostaria de levantar essa dúvida para que uma afirmação não acabe levando a gente para uma discussão que, em algum momento, a consultoria se manifestou com relação às modificações do projeto, não ao projeto original. Porque o que a gente está discutindo aqui são as modificações que o projeto teve no seu trajeto na Assembleia Legislativa, não originalmente. Então, esse esclarecimento é de fundamental importância, como todos os outros que a gente vai levantar até o plenário. E hoje, gostaria de esclarecer também ao público, hoje, obviamente que não cabe uma convocação, mas um convite, uma provocação, vai ser feita da minha parte, peço o apoio dos deputados, para que o governo do Estado, através da Secretaria da Fazenda, ou da Procuradoria, ou dos dois órgãos, venha à Assembleia se manifestar sobre esse projeto, para que não tenhamos nenhuma dúvida, para que se esclareça todos os fatos e a transparência fique realmente muito forte, porque senão pode causar muitos desconfortos, não só ao Executivo, mas como aos deputados. Senhores parlamentares, devido ao horário e a necessidade de liberar o local, dou por encerrada a presente reunião e transfiro todas as matérias para a próxima reunião ordinária, próxima terça-feira, horário regimental. Encerrada a presente reunião. Isso. Todos tiveram direito a falar, mas aqui o horário tem que liberar.